Bom, essa é a primeira aula do projeto, primeira aula de geografia, perdão. Como primeiro tema, a gente vai começar com cartografia. Para iniciar, eu trouxe essa imagem da Terra. Na verdade, para a gente discutir sobre o formato da Terra, né? Quando a gente tem o primeiro contato com a geografia, a gente constrói uma visão da Terra como uma esfera perfeita, né? Como a gente vê nos globos. E quando a gente vai ver mais a fundo, na verdade, a gente percebe que a Terra ela tem um formato de elipsoide, né? Ela é um pouco achatada nos polos. E, além disso, também é legal entender que a Terra não é uma superfície lisa. Ela tem relevos, né? Ela tem montanhas, ela tem cordilheiras, ela tem depressões, planaltos. Então, aqui nessa imagem, nessa forma em azul, né? Ela representa essas irregularidades que a Terra tem, né? Mais próximo, sim, de uma representação que a gente teria. Para começar, a gente vai falar um pouco dos movimentos da Terra. Em primeiro, a gente fala da rotação. O que é a rotação? A rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do próprio eixo. Ou seja, é como ela não sai do lugar, ela apenas roda. E essa rotação, ela ocorre de oeste para leste, assim como está representado no GIF. E esse movimento ele tem duração de cerca de 24 horas, né, aproximadamente. E é o responsável pelos dias e pelas noites, ok? O movimento de translação é o movimento que a Terra gira em torno do Sol. Esse movimento ele também ocorre de oeste para leste, é o oposto do que está aqui no desenho, tá certo? E esse movimento, ele tem uma duração aproximada de 365 dias, porém tem 5 horas e 45 minutos a mais. E essas horas, elas se acumulam, né, durante 4 anos, e a cada 4 anos a gente tem o ano bissexto, que é o momento que o calendário tem um ano a mais, que é por conta dessas horas a mais que a gente tem na translação, ok? Os solstícios. O solstício ocorre 2 vezes ao ano. Primeiro, entre dia 21 e 23 de junho, e o segundo, entre dia 21 e 23 de dezembro. E o que é o solstício? O solstício é quando a luz do Sol está incidindo perpendicularmente sobre os trópicos. Aqui nessa figura, no caso, a gente tem o solstício de inverno no hemisfério sul e de verão no hemisfério norte. Por quê? Como o Sol está incidindo mais aqui no Trópico de Câncer e nas áreas próximas, no hemisfério norte, essa região ela vai receber mais luz e, consequentemente, as temperaturas vão subir. Então, nesse momento, esse vai ser o momento que mais vai ter as temperaturas mais altas e os dias vão ser mais longos. Então, aqui é marcado pelo verão. Então, é o solstício de verão, ok? E aqui, nesse momento, o Sol vai estar incidindo menos, porque ele está distante. Então, as temperaturas vão cair e aqui vai ser marcado pelo inverno. Ou seja, esse é o solstício de junho, de inverno aqui no sul e verão no norte, sob o Trópico de Câncer. Já o solstício de dezembro vai ser marcado pela incidência solar mais forte aqui no Trópico de Capricórnio. Então, as regiões aqui do sul, elas vão estar recebendo mais luz e, consequentemente, as temperaturas vão subir. Então, aqui vai ser marcado pelo verão, solstício de verão no hemisfério sul. Já aqui no Trópico de Câncer, agora vai ter pouca incidência solar, então vai ser marcado pelo inverno, ok? E os equinócios? Os equinócios ocorrem nessa transição. Lembra que o Sol estava aqui? Estava aqui no hemisfério norte, no Trópico de Câncer, e ele desceu
para o Trópico de Capricórnio, né? Esse movimento ele demora meses para acontecer, né? E chega um momento que ele vai incidir sobre o Equador. E nesse momento a gente vai ter o equinócio. Vai ser um momento que os dias vão ter, vai ser o dia, vai ter 12 horas de dia e 12 horas de noite, né? E vai marcar o início da primavera e do outono. Mas onde vai ser a primavera e onde vai ser o outono? Se a gente estiver em junho, por exemplo, né, a luz vai estar aqui sobre o Trópico de Câncer. Então, quando for descendo, por exemplo, em setembro, mais ou menos, ele vai descer até chegar aqui em dezembro. Então, aqui em setembro. Aqui no Trópico de Câncer, como estava no verão, agora vai ser outono. Por quê? Porque antecede a chegada do inverno, que é o momento que essa luz vai estar sobre o Trópico de Capricórnio. E se essa luz está chegando no Trópico de Capricórnio, então esse equinócio ele vai marcar o início da primavera. Aqui tem um esqueminha, como se representasse a translação da Terra, e para explicar um pouco, né, do solstício e do equinócio. Como vocês podem ver, a Terra ela tem um ângulo de inclinação. Se ela fosse reta, o Sol incidiria sobre os mesmos pontos sempre. Então não existiria solstício, não existiria equinócio, nem as estações do ano. Então, o movimento de translação da Terra, em conjunto com essa inclinação, permite essa variação das estações. Então, aqui, por exemplo, a gente vai ter a incidência em junho sobre o Trópico de Câncer, aqui sobre a linha do Equador, aqui sobre o Trópico de Capricórnio em dezembro, aqui sobre o Equador de novo. Então, ela é periódico, né? É a translação mesmo que ocorre todo ano, essa variação das estações. A órbita da Terra, ela não é uma circunferência perfeita, ela é uma elipse. Então, ela é um pouco achatada nessas duas extremidades aqui que eu estou apontando. E o Sol, ele não está no centro dela. O Sol, ele é mais próximo de uma extremidade do que outra. E a gente tem um nome que a gente dá para quando a Terra está num ponto mais afastado e quando a Terra está no ponto mais próximo do Sol. Quando ele está mais afastado, a gente chama de afélio, tá ok? E quando ele está mais próximo, a gente vai chamar de periélio. Agora a gente vai falar um pouco sobre orientação e localização. Para começar, eu coloquei essa imagem da Rosa dos Ventos, né? E nessa imagem em específico a gente está vendo os pontos cardeais e colaterais. Quais são os pontos cardeais? Bom, os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste. No caso dessa imagem, a gente está vendo leste representado pela letra E e oeste pela letra W. Também pode vir representado por L, leste, tá ok? E por O, oeste. No caso aqui está em inglês. E aqui os pontos colaterais também, né? Nordeste, que fica entre norte e leste. O ponto entre sul e leste é o sudeste. O ponto entre norte e oeste é o noroeste. E o ponto entre oeste e sul é o sudoeste. É importante ter clareza em relação, principalmente aos pontos cardeais, porque depois que você entende os pontos cardeais, fica mais fácil de entender os colaterais. Porque em todo mapa vem representado, quando você está numa cidade, por exemplo, e precisa chegar em algum lugar, saber onde o mapa está indicando, para onde você está virado, né, para onde você está indicando, é importante para você se localizar, né, saber esses pontos cardeais. Latitude. O que é a latitude? A latitude são esses círculos concêntricos, né, porque eles têm o mesmo centro. São círculos que eles partem a partir do Equador. Aqui está o Equador. Então, as latitudes,
elas vão ser esses círculos. Aqui estão representados os principais, né? São os trópicos, que a gente já viu, de Câncer e Capricórnio, e os círculos polares, Ártico e Antártico. As latitudes, elas variam de 0 a 90 graus, tá ok? Então, aqui, a gente tem o marco zero, que é o Equador, que vai ser quem vai dividir o norte do sul, tá ok? E o ponto máximo que a gente vai ter vai ser 90 graus. Em ambos os hemisférios. Então, a gente vai ter hemisfério 90 graus para o norte e 90 graus para o sul. Então, quando a gente vai descendo, a gente vai aumentando. E quando a gente vai subindo, a gente também vai aumentando. Tá ok? E as latitudes, qual a importância dessas latitudes? Elas interferem diretamente nos diferentes climas que a gente tem na Terra. Né? Por exemplo, aqui nas maiores latitudes, a gente vai ter as menores temperaturas, né? Que são os polos, que são áreas congeladas. E enquanto no Equador a gente vai ter os climas mais quentes, entre aspas, né? Porque tem maior incidência solar. Mas isso a gente vai ver com mais calma, mais detalhamento, na aula de clima, ok? As longitudes. As longitudes são basicamente as linhas verticais que cortam a Terra, né? Essas linhas. E ela tem como marco zero o meridiano de Greenwich. E ele vai dividir a Terra na parte oriental, que é a parte leste, essa parte aqui, oriental, e a parte ocidental, que é a parte oeste, tá ok? E diferente das latitudes, elas não são círculos, elas são semicírculos, tá ok? Então, elas vão ter, vão variar de zero, que é o marco zero, né, de Greenwich, até 180 graus. Tanto... E as longitudes, elas vão ter ligação direta com os fusos horários, que a gente vai ver daqui a pouco. As coordenadas geográficas também, que é importante saber o que é e como identificar. Coordenadas geográficas, elas são pontos capazes de identificar um ponto exato na superfície terrestre. E ela é composta por um ponto de latitude e outro de longitude. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui para tentar explicar melhor. Nessa figura a gente tem alguns pontos. O ponto E, por exemplo, ele tem uma latitude, aqui ó, as latitudes, tem uma latitude correspondente e uma longitude correspondente. A latitude, a gente sempre vai começar pela latitude na hora de representar, tá ok? Então, aqui o ponto E, ele está na latitude de 40 graus. Mas 40 graus para onde? Para norte ou para sul? Como o Equador está aqui, o marco zero está aqui, e ele está acima desse marco zero, então a gente vai identificar como norte. Então, o ponto E está 40 graus norte de latitude. Já de longitude, ele está aqui, ó, no 120 graus. Mas 120 graus o quê? Bom, como o marco zero, o meridiano de Greenwich, está aqui, então, se ele está do lado direito, ele vai estar a leste. Então, é 120 graus a leste. Então, se a gente jogasse... Então, se uma questão perguntasse, por exemplo, qual ponto está a 40 graus norte e a 120 graus leste, a gente conseguiria identificar o ponto E, ok? Já o ponto B, ele está numa latitude de 40 graus, e como o marco zero está aqui, né, essa linha do Equador, então ele está abaixo. Então, ele é ao sul. Então, ele está a 40 graus sul. E como ele está em cima do marco zero nas longitudes, ele está exatamente em cima do meridiano de Greenwich, então a gente só coloca zero, porque ele não está nem para um lado nem para o outro, ok? E por fim eu coloquei o ponto A, que está a 20 graus sul, e a 60 graus oeste, porque ele está à esquerda do meridiano de Greenwich, tá? Do marco zero. E para encerrar essa parte, as antípodas. O que são as antípodas?
são pontos diametralmente opostos. O que isso significa? Significa que, por exemplo, aqui na figura a gente tem o ponto S e o ponto N. Essa figura está representando uma esfera, tá ok? Então, é como se eu pegasse aqui, a partir do ponto S, e conseguisse, se eu fosse capaz de furar a Terra e atravessar ela passando pelo centro e sair do outro lado, eu ia sair do ponto N. Então, são pontos opostos, tá ok? Fuso horário. Bom, o que são os fuso horários, né? Como foi criado o fuso horário? Por quê? Como foi definido isso, né? Qual é a regra geral? Como o diâmetro da Terra tem 360 graus, né? A maior circunferência que a gente tem, que é o Equador, tem 360 graus, e o dia tem 24 horas, se a gente dividir, né, fazer uma distribuição desses horários pelos 360 graus da Terra, a gente chega nessa divisão de 360 por 24 e chega em 15 graus. Mas o que esse 15 graus está representando? Ele está dizendo que a cada 15 graus de amplitude, tanto para leste quanto para oeste, a gente vai ter uma variação de 1 hora. Então a gente vai ver aqui na imagem, por exemplo. Aqui está o meridiano de Greenwich. E cada faixinha dessa, cada área dessa, vai representar 15 graus. Ou seja, vai representar 1 hora. Como a gente pode ver aqui embaixo, na parte inferior da imagem, a gente tem números positivos e números negativos. Mas como isso funciona? Bom, lembra que eu falei que a Terra rotaciona de oeste para leste? Aqui tá como está no GIF. Sai daqui e vai rodando para cá, para leste. Isso significa que a porção leste do globo ele vai clarear primeiro, né? O dia vai chegar primeiro, entre aspas. Como a gente está vendo aqui, ó. Então, quando a gente sai aqui do marco zero, do meridiano de Greenwich, e vai para leste, a gente tem que adiantar o nosso relógio. Porque é como se eles estivessem à frente, eles já tivessem vivido aquele período, né? Aquele período solar, no caso. Quando a gente vai para o oeste, a gente atrasa o relógio, porque o sol não chegou lá ainda. Entre aspas também, né? Então, por exemplo, se eu estou em Londres, Londres é exatamente em cima da linha de Greenwich. Se eu estou em Londres e são 10 horas da manhã, e eu vou viajar para e vou fazer uma videochamada com alguém aqui de Tóquio. Quando a pessoa atender, a gente vai ter aqui, ó, que adiantar o relógio 9 horas. Então, se são 10 horas em Londres, a pessoa que atender aqui já vai estar vivendo 7 horas da noite, já vão ser 7 horas da noite em Tóquio. Então já vai estar noite, por exemplo. Já se eu estou em Londres, são 10 horas da manhã, e ligo para alguém de Brasília, quando ela atender, ainda vão ser 7 horas da manhã. Por quê? Porque a gente atrasou o relógio em 3 horas. Então, a ideia principal do fuso horário é essa. Só que existe um problema nessa imagem. Se as divisões fossem feitas exatamente dessa forma, teriam, por exemplo, cidades que teriam 2 fuso horários, teriam ruas que teriam 2 fuso horários. Você atravessaria a rua e estaria 1 hora atrasado ou 1 hora adiantado. Então, cada nação ela tem a autonomia de criar essa divisão de fusos da forma como acha mais apropriado para o funcionamento do país. Então, os nossos fusos horários, na realidade, são assim. Podem perceber que a maioria dos países, assim, é raro ter alguma linha que se mantém reta mesmo. A maioria, ela faz uma divisão, provavelmente, quanto a estado, quanto a país. E para ter ideia dessa autonomia, é interessante a gente analisar 2 países que evidenciam bastante, né? A China,
por exemplo, se ela fosse dividida nesse esquema, desse modelo, a China teria 3 fuso horários. Só que, como a gente vê aqui, ela só tem um fuso horário. E o que isso impacta? Por exemplo, se eu estou aqui no extremo leste da China e são 7 horas da noite, já tá de noite, né? 7 horas. Aqui, no extremo leste, vão ser 5 horas. Mas já vão ser 7 horas também, né? No caso, vão ser 7 horas. Mas ainda vai estar de dia. Por quê? Porque são 2 horas a menos. Então, tem esse impacto, né? Mas é a organização que melhor identificaram para o país. Em contrapartida, a gente tem a Rússia, que tem 11 fuso horários. A Rússia é enorme, né? É o maior país. Então, ele tem 11 fuso horários. E nessa imagem também é interessante analisar essa linha tracejada vermelha, que é a linha internacional da data. Ela faz a divisão entre esse acréscimo e esse atraso de horas, né? Então, por exemplo, se eu estou aqui, ó, nesse pontinho verde, que é o finalzinho da Rússia, e, sei lá, aqui é meia-noite do dia 25. Se eu atravesso essa linha e venho aqui, né, para o extremo oeste dos Estados Unidos, por exemplo, a gente vai estar na meia-noite do dia 24. Ou seja, a gente ganha um dia, né, em tese. E o contrário, se a gente estiver nos Estados Unidos e atravessar essa linha para a Rússia, a gente perde um dia, porque aqui é 24, aqui já é 25. Então, é basicamente essa a ideia dos fusos horários. No caso específico do Brasil, a gente tem 4 fusos horários. O primeiro aqui, né, que pega parte que pega o Acre e parte do Amazonas. O segundo aqui, que pega essa porção centro-oeste, do norte. A terceira, que pega a parte litorânea inteira do Brasil, né, estados do Pará, do Amapá também, Tocantins, Distrito Federal e Goiás. E o último fuso horário são essas ilhas, né, que se encontram aqui também, que são parte do território brasileiro, como Fernando de Noronha, por exemplo. Agora a gente vai falar um pouco de projeções cartográficas. Existem inúmeras projeções cartográficas, né, inúmeros cartógrafos, estudiosos que sempre estudaram a Terra, sempre tiveram essa curiosidade, até mesmo antes da Terra ser definida como uma esfera, né? Existem diversas projeções. E a gente vai estudar as principais, né? As principais exigidas pelos vestibulares, normalmente. Primeiro a gente tem essa projeção cilíndrica, né? É uma projeção... É como se a gente pegasse uma folha de papel, por exemplo, e colocasse ela em volta da Terra e abrisse ela. E aí a gente teria essa projeção, né? Ela é muito utilizada para representar o globo como um todo, né? O mapa mundi. E uma característica dela é que quanto mais a gente se afasta da linha do Equador, mais se aproxima dos polos, mais mais deformações ocorrem, no caso. Né? As projeções cônicas são utilizadas normalmente para representar áreas continentais, né, que a gente está vendo na África, a gente vê a parte da América. É como se a gente pegasse um cone, né, uma folha de uma forma de cone, abrisse ela e a gente fosse representar a Terra nela. A gente teria algo semelhante a isso, né? Os meridianos, eles convergem para os polos, né? Nesse caso, para o Polo Norte, e os paralelos, eles formam semicírculos concêntricos, né? Como se a gente tivesse o mesmo centro aqui. E por fim, a projeção plana, ou azimutal. Existem 3 tipos de projeções principais, né, da projeção plana,
que é a projeção plana polar, a projeção que coloca como centro da imagem as regiões polares, né? Tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul. A projeção equatorial, que coloca como centro dessa projeção a linha do Equador. Independente de qual longitude a gente está falando, a linha do Equador sempre vai estar no centro. E a oblíqua, que é qualquer ponto que a gente quiser estudar. Por exemplo, se eu quiser estudar o Brasil, é qualquer ponto que não seja a região equatorial e a região polar. E essa projeção, ela normalmente é utilizada para representar áreas específicas, né? Por exemplo, no caso do Brasil mesmo, que eu citei. Se eu quiser estudar ele, o país Brasil, se eu quiser estudar o Chile, vou estudar a Colômbia, vou estudar a Antártica. Então, essa projeção, ela normalmente é utilizada para isso, né? A gente tem a projeção conforme, que é uma projeção que mantém os ângulos, né, e deforma as áreas. A gente tem a projeção equivalente, que vai manter a proporção das áreas, mas que vai distorcer os ângulos. E a projeção equidistante, que vai manter a proporção entre as distâncias, mas que vai deformar as áreas e os ângulos. E a gente também tem uma projeção que ela não mantém nada. Ela vai deformar um pouquinho de cada coisa, mas ela vai buscar deformar o mínimo possível de cada uma delas, que é a projeção afilática. A gente, como eu citei, a gente tem inúmeras projeções cartográficas, inúmeros cartógrafos, geógrafos e outras figuras importantes que desenvolveram mapas. E a gente estuda 3 principais figuras que são mais, assim, pedidas, né, exigidas, que a gente tem um entendimento maior. O primeiro deles é o Mercator, a projeção de Mercator de 1969, perdão, que é uma projeção conforme e cilíndrica, então ele vai manter os ângulos. Só que, como a gente pode ver nessa projeção de Mercator, as áreas são completamente deformadas, principalmente quando a gente se afasta da linha do Equador. A gente tem aqui a Antártica representada de uma forma, assim, muito maior do que ela realmente é. Como se a Antártica fosse maior que todos os outros continentes e países juntos, né? O mesmo caso da Groenlândia. A Groenlândia aqui representada, ela tem uma área gigante, maior do que a América do Sul, por exemplo, o que não é uma realidade. Já a projeção de Gauss-Peters, que foi projetada inicialmente por Gauss em 1855, mas difundida, de fato, por Peters na década de 70, é uma projeção equivalente, ou seja, ela vai manter as áreas, ela vai representar as áreas de uma forma mais fiel. Entretanto, ela vai deformar os ângulos. Como a gente pode ver, a América do Sul, a África, elas estão bem esticadas, né? Enquanto isso, a Europa aqui e a Ásia, elas estão bem comprimidas. E essa projeção, ela, diferente de Mercator, a gente pode ver que a Groenlândia, ela tem uma representatividade muito menor, assim como a Antártica. E uma característica importante dessa projeção de Peters é que quando a gente olha ela, a gente consegue... A primeira coisa que a gente vê, assim, o que mais chama atenção, é a América do Sul e a África. Então, tem uma característica de colocar em primeiro plano os países subdesenvolvidos, né? Diferente de Mercator, que quando a gente olha nessa porção, uma das coisas que mais chama atenção, né? O que mais chama atenção é a Europa. É uma visão eurocêntrica, já que é uma visão de terceiro mundo. E por último, a projeção de Robson, que em 1961 é uma projeção afilática, ou seja, ela não vai manter nada fiel, mas ela vai tentar minimizar as distorções de cada detalhe. Então, vocês podem ver que a Antártica e a Groenlândia não são tão grandes como a projeção de Mercator, que é uma projeção conforme, e nem é tão deformado os continentes, né, os países, como a projeção de Peters. Então,
essa projeção ela realmente busca minimizar essas distorções. E a gente tem as anamorfoses também, que é uma forma de representação que ela deixa mais evidente, de certa forma, o estudo de alguns fenômenos, dados, que acontecem. Aqui no caso, a gente está vendo um mapa da população mundial. Quando a gente olha esse mapa, de cara, a gente já sabe quais são os países mais populosos, que é a Índia e a China, porque olha o tamanho que ela está representada, que esses países estão representados. Então, dá para ver bastante esses contrastes, né? Do tamanho, por exemplo, da Índia e da China em relação à Rússia, em relação ao Canadá, que mal aparecem no mapa, que são super estreitos. Então, é uma forma muito interessante de estudar alguns fenômenos. Aqui tem um outro exemplo, né? É um exemplo que eu trouxe de óbitos por Covid no Brasil, na semana epidemiológica 19, que foi do dia 3 de 5 de 2020 até o dia 9 de 5 de 2020. Quando a gente olha esse mapa nessa semana, a gente consegue perceber quais foram os estados mais afetados, quais foram os estados que registraram maior taxa de mortes. Então, por exemplo, aqui a gente tem Amazonas, o Pará, o Amapá, o Ceará, Pernambuco, aqui, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Então, a gente consegue ver que esses estados foram os mais afetados. Em contrapartida, temos aqui o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso, a Bahia, a porção sul aqui, né, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que ficaram bem menores. Ou seja, a gente consegue entender que esses estados tiveram as menores taxas de óbitos nessa semana. Então, é uma forma bem interessante de representar alguns dados para um entendimento mais direto, talvez. Mudando um pouco, né, agora de projeção para representação topográfica, isso aqui é um mapa ipisométrico. E o mapa ipisométrico, ele representa a variação de altitude a partir das cores. Então, a gente consegue ver aqui, a partir da legenda, mas normalmente as áreas mais baixas de uma área são representadas pela cor verde, enquanto as áreas mais altas normalmente são representadas pelas cores marrom escuro, as cores mais escuras, né? E esse mapa, ele é interessante para a gente analisar, por exemplo, as regiões. Aqui, no caso, a gente está vendo o Brasil. A gente consegue identificar quais são as regiões mais planas e as regiões mais altas do Brasil, né? As regiões mais altas aqui, a gente está localizado aqui, né? Próxima ao litoral aqui, né? A faixa da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. Aqui também mais no centro. Enquanto as partes mais planas do Brasil, a gente consegue identificar que fica mais ao norte, né? Na região da Amazônia, por exemplo. Outra representação topográfica importante são as curvas de nível, que é uma forma de representar a variação de altitude do terreno também. Aqui no caso, para a gente construir esse mapa, para a gente pensar na construção desse mapa, é como se eu subisse no morro e eu fosse circular cada região que tem a mesma altura. Por exemplo, aqui, 80 metros, aqui eu vou circular 60, aqui eu vou circular 40, aqui eu vou circular 20 e aqui é 0. E aí é como se a gente tivesse feito esses círculos e tirasse tudo da Terra e olhasse de cima. A gente ia ver uma imagem como essa, por exemplo. Então, é interessante a gente entender esse mapa, porque a partir de uma foto, de um mapa de curva de nível como esse, a gente consegue identificar como o plano é, como a superfície é. Então, aqui, por exemplo, a gente tem os círculos e a gente tem as alturas marcadas nele. Aqui, ó, 50 metros, 40, 30.
Essa aqui é 20, como a gente... Aqui, ó, porque ela é contínua, então tem a mesma altura que essa. Então, 20 metros. E aqui 10. E a gente consegue entender, por exemplo, como aqui está reduzindo, ó, aqui, ó, 50, 40, 30, 20, 10. A gente sabe que aqui tem, por exemplo, uma declividade. Quanto mais juntos essas linhas estiverem, maior declive a gente vai ter. Como é o caso aqui, a gente tem bastante linha junto, a gente tem um declive. Normalmente, uma questão de vestibular, ela pergunta, por exemplo, onde seria mais ideal de instalar uma empresa, uma indústria? A gente sabe que, que a gente não pode, por exemplo, instalar uma indústria num morro, né? Não faria muito sentido. Então, olhando para esse mapa, a gente conseguiria pensar, bom, aqui são áreas altas, tem bastante declive. Então, seria mais adequado se a gente colocasse essa indústria numa região mais plana. Então, teria que ser num ponto aqui entre 10 e 0 mesmo. E outra característica interessante que a gente consegue descobrir a partir desses mapas é, por exemplo, o sentido que um rio corre. Lembra que eu falei que quanto mais junto, maior declive tem? Então, aqui a gente consegue perceber que tem um declive muito grande. Tem, por exemplo, provavelmente tem um morro bem alto. Então, a gente sabe que tem um morro. E a gente sabe que 640 é maior que 500. Então, aqui é mais alto do que aqui. E como o rio não sobe, o morro, ele desce pela gravidade, a gente sabe que ele está nascendo aqui, por exemplo. Aqui tem uma nascente, aqui também é mais alto, certo? Aqui, ó, essa linha, por exemplo, ela corresponde a 580 metros. Já essa 540, então a gente sabe que aqui é mais alto. Então a gente sabe que aqui o rio está nascendo e está correndo para cá. E aqui tem a última nascente, que que nasce em 520, porque 500 é menor, né? Então a gente consegue descobrir as 3 nascentes, saber para onde o rio está correndo, certo? Bom, e para encerrar, falar um pouco de escala, que é uma das matérias, acho, mais importantes para o Enem. E para todo vestibular, eu acho que é uma base, é legal ter uma base boa para fazer um bom vestibular, não só na parte de geografia, no caso, mas na parte de matemática também. A gente vai trabalhar 2 tipos de escala, principalmente, né? Que são as duas principais, que é a escala numérica e a escala gráfica. A gente vai começar falando um pouco sobre a escala numérica, né? Que pode vir representada dessas duas formas, que são a mesma coisa, elas representam exatamente a mesma escala. Nesse caso, nesse exemplo que eu dei, 1 centímetro, que é um número aqui, ó, 1 centímetro, ele vai estar equivalendo a 100 mil centímetros. Mas 1 centímetro do quê e 100 mil centímetros do quê? Bom, quando a gente tem essa fração, a gente tem em cima o tamanho no desenho. Então, 1 centímetro no desenho vai ser sempre representado na parte superior da fração, tá ok? E o denominador, aqui, essa parte de baixo, esse número de baixo, ele vai estar representando o tamanho na realidade. Ou seja, se eu tenho aqui 1 para 100, significa que 1 centímetro no desenho vai equivaler a 100 mil centímetros na realidade, ok? E fazendo uma conversão de unidades simples, né, que também é interessante saber, o básico dessa conversão, a gente sabe que 1 metro é igual a 100 centímetros, ok? Porque se a gente tiver aqui, ó, 1 metro, nessa escala, 1 metro, para a gente chegar em centímetro, a gente vai ter que multiplicar por 10 uma vez e multiplicar por 10 mais uma vez, que vai dar 100. Então, 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, quantos metros eu vou ter nesse caso de 100 mil centímetros? Eu vou ter 1000 metros. A gente vai realizar uma divisão simples, né? E vai chegar a 1000 metros.
E a gente sabe que 1.000 metros, se a gente equivalem a 1 quilômetro. Por quê? Porque se a gente tiver 1.000 metros aqui, dividir por 10, e dividir por 10, e dividir por 10, ou seja, a gente vai acabar dividindo por 1.000, a gente vai chegar a 1 quilômetro. Então, o que isso significa? Significa que, no caso dessa escala, 1 centímetro no desenho equivale a 100.000 centímetros no espaço, assim como 1 centímetro dessa escala no desenho vai equivaler a 1.000 metros ou a 1 quilômetro no espaço real. Tá ok? E a escala gráfica, por fim. Como que funciona essa escala gráfica? Normalmente, essa escala, ela vem, né, no mapa, no cantinho. E como que funciona? É como se eu pegasse uma régua, por exemplo, e colocasse nessa escala. Aqui no caso, esse espaço de 0 a 3 quilômetros, porque a gente sabe que essa régua inteira, ela vale 9 quilômetros, 0 a 9 quilômetros. E cada segmento desse aqui vale 3 quilômetros. Então, aqui no caso, a gente colocou uma régua e descobriu que 3 quilômetros equivalem a 3 centímetros. Então, a cada 3 centímetros no mapa, a gente vai ter 3 quilômetros no espaço real. Então, se eu pegar um mapa na minha prova, colocar minha régua e estiver dando lá 3 centímetros cada segmento, e eu quiser saber, por exemplo, qual a distância entre, de repente, 2 países ou 2 cidades, né? Normalmente, nesse caso, eu acho que seria mais representado em cidades, a gente conseguiria descobrir qual é essa distância, né? Entre 2 cidades, entre 2 bairros. Então, basicamente, essa é a ideia de uma escala gráfica. Por fim, a gente tem definições, né? O que é uma escala grande e o que é uma escala pequena, normalmente. A gente trabalha mais essas duas. Coloquei aqui os 3 exemplos, né, de uma escala média também. Uma escala grande, ela é até 1 para 25.000. Já a escala média é de 1 para 25.000 até 1 para 250.000. E escalas pequenas, elas são menores que 1 para 250.000. E aí vem aquela confusão, né? O que é uma escala grande e o que é uma escala pequena? Mas por que quando o número aqui é grande, a escala fica pequena? E por que o número, quando é pequeno, fica grande? É simples. Lembra que eu falei que isso equivale a uma fração? Então, isso é uma divisão, certo? Quando a gente vai dividir 2 números, né? Tipo, por exemplo, a gente vai dividir 10 por 5, a gente coloca 10 em cima e 5 embaixo. E a gente faz essa divisão. Aqui no caso é a mesma coisa. Aqui a gente tem o denominador. E ele é o divisor, ou seja, quanto maior for esse número, em mais partes eu estou dividindo esse 1, certo? Então menor vai ser o número. Então é importante ter essa consciência de que quanto maior o denominador, menor a escala. Então lembra, se eu fizer uma escala grande, o número que eu vou colocar embaixo do 1 vai ser pequeno. E quando eu quiser uma escala pequena, o número que eu vou colocar embaixo do 1 vai ser grande. Então, aqui a gente tem um exemplo de escala pequena, ou seja, o número que vai embaixo do 1 é enorme. Então, a gente consegue ter uma visualização mais ampla. Aqui, no caso, a gente consegue ver um mapa mundi, por exemplo. E aqui uma escala grande, ou seja, o número que vai embaixo do 1 é pequeno. Aqui, no caso, a gente tem até uma escala gráfica, né? Ou seja, o número que vai embaixo do 1 é pequeno. Então, a gente consegue ter maior detalhamento, porque a gente cobre uma área menor. Então, essa é a ideia da escala. E é basicamente essa a aula de hoje de cartografia. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, podem procurar os monitores. E é isso aí. Obrigada pela atenção.